rapazes de Reddit. Por que vocês rejeitaram a garota bonita? Acidentalmente recusei uma garota por quem tive uma enorme paixão no ensino médio. Tinha me convencido de que ela era a única com quem eu ia acabar, casar, etc. Acontece que ela realmente gostava de mim também e seu irmão passava literalmente por mim na escola e gritava: minha irmã gosta de você. Mas eu apenas assumi que ela estava me pisando ou algo assim. Bem, um dia estávamos no trem para casa depois da escola e seus amigos desapareceram de repente e misteriosamente para outra carruagem, deixando ela e eu sozinhos juntos. Ela perguntou: ei, eu estava pensando, você tem um fraquinho por mim? Enquanto ela se inclinava com esperança para a minha resposta. Como eu reagi a esta situação? Comecei a remexer na minha mochila da escola fingindo que estava procurando algo. E mudei o assunto para alguma coisa idiota que meu irmão fez no fim de semana. Ela se inclinou para trás em seu assento e parecia visivelmente desapontada. Agora, por que eu fiz isso? Você pergunta? Porque eu tinha ouvido as estatísticas de como os relacionamentos seriam improváveis se começassem naquela idade. Então eu disse a mim mesmo que ainda não estávamos prontos. Eu ia esperar mais 5 anos até que tivéssemos saído da escola antes de fazer a minha mudança. Porque então ela duraria. Disse a mim mesmo. É claro, esperei tanto tempo que ela acabou perdendo o interesse e nós nos afastamos. Sim, na adolescência eu tinha algumas ideias estranhas sobre amor e relacionamentos. Na faculdade, eu não me atirei a uma ex-rainha do baile que agora é atriz da Broadway, apesar de ela ter me atacado primeiro. Eu gostaria de dizer que é porque eu tinha meus olhos postos na garota artística peculiar. É verdade, eu escolhi namorar aquela garota artística peculiar logo em seguida. Mas não foi isso. Eu gostaria de dizer que foi porque descobri que a única razão pela qual ela se atirou a mim foi porque eu sou uma pessoa morta para seu ex-namorado. Isso também era verdade. Mas não era a razão. A razão pela qual eu não retribuí os movimentos dela foi porque eu estava apavorado e ela estava e ainda está tão fora do meu alcance que eu precisaria de um bilhete da Amtrak para chegar a um ponto. Às vezes é assim. Eu gostaria que o registro mostrasse que ela é uma pessoa encantadora e a coisa toda de eu me pareço com seu ex, enquanto que um pouco estranho não era realmente uma indicação de nada além de ela ter um tipo que eu suspeito. Agora ela está com um tipo de ator totalmente cortado. Eu não sou um ator totalmente cortado. Eu tenho barriga e tatuagens e bigode. Tive um grande fraquinho por esta garota no colegial. Tentei sair com ela por quase 1 ano, sempre esperando que ela me visse como algo mais do que apenas uma amiga. Quando isso não deu certo, decidi simplesmente ir atrás e a convidei para o baile de formatura. Ela não disse sim imediatamente, mas disse sim. Rapidamente percebi que ela ia ao baile porque estava animada para ir ao baile, não porque ela queria ir comigo. Eu perdi o interesse depois disso e comecei a sair com outra garota. Curiosamente, foi uma garota com quem dancei naquele baile que me disse enquanto estávamos dançando que ela realmente gostava de mim. Já rejeitei muitos. Tinder é, com certeza, um turbilhão de porcaria maluca. Fico impressionado com a quantidade de pessoas que parecem esperar que eu tenha baixa autoestima. Se eu tiver a sensação de que elas sentem que estão me fazendo um favor por simplesmente estarem lá, não haverá um segundo encontro. Se você for o esperar o pessoal, não vai haver um segundo encontro. Se você tem a personalidade de um sanduíche de permolhado, não vai haver um segundo encontro. Se você está sempre ao telefone, não vai haver um segundo encontro. Se você se faz de difícil, assim que eu atendo, eu vou embora. O que mais me incomoda é que todos esses jogos são tão extraordinariamente comuns. E isso me desencoraja muito que eu encontre alguém que esteja à altura dos meus padrões, que não são íngremes na minha opinião. Sempre que lhes digo que não está dando certo, na maior parte das vezes eu recebo algo do tipo: você não é bonitinho o suficiente para ficar assim preso. Eu sou um cara. Então sim, eu entendo. A rejeição é uma droga, e vou deixar que eles se empenhem para lidar com isso. Mas, querida, eu tenho 30 anos. Não estou procurando um engate. Ser bonita não é mais suficiente. Estou procurando alguém com quem compartilhar mais algumas aventuras antes de ficar velho. Quero alguém que se esforce e que realmente se interesse por minhas paixões e meus objetivos. Quero um parceiro, não alguém que pense que é um troféu. Namorar é um pesadelo. Eu cresci em uma cidade resort de verão. E uma garota da minha idade passava os verões em um chalé no meu bairro. Ela sempre teve um namorado, como desde os 12 anos, porque era uma garota absolutamente linda. Nós dávamos bem na adolescência e na faculdade,
Mas eu não diria que tínhamos uma amizade suja ou algo parecido. Eu sempre me sentia como se ela estivesse fora da minha liga e também eu e meus irmãos éramos bons amigos de seus outros irmãos e primos. No verão antes do meu último ano na faculdade, meados dos anos 90, nos encontramos para tomar um drink com algumas outras pessoas de nosso bairro. Ela casualmente menciona que terminou com seu namorado algumas semanas antes. Mas eu não pensei nada sobre isso. Eu notei que ela continuava me aconchegando. E eventualmente me pediu para acompanhá-la a casa. Nós nos beijamos e ela me disse que sempre gostou de mim. E então começamos a namorar pouco antes de voltar para a faculdade. Depois de umas 3 vezes juntos, percebi que nunca tinha estado realmente sozinho com ela. E que ela tinha a personalidade de uma criança de 8 anos de idade. Falava constantemente com ela. E ela só assistia a desenhos animados e ao canal Disney. Ela era incrivelmente constrangedora com meus amigos. Como se não estivesse funcionando em conversas. Não tínhamos absolutamente nenhum interesse em comum. Nem podíamos ir ao cinema juntos porque ela tinha problemas com qualquer coisa acima de uma classificação PG. Acabamos namorando por cerca de 5 meses. Mas eu simplesmente não aguentava mais. Alguns de meus amigos ainda me dão dificuldade para deixar a garota mais gostosa que eu já vi. Mas todos nós temos nossos limites. Suponho. Uma garota linda. Perfeita a 10 por alguns meses e depois a quebrou. O problema era que ela não tinha personalidade e nenhum senso de humorístico. Temo que ela não tenha sido muito inteligente. Ou isso. Ou ela acreditava que o homem deveria assumir o controle de cada situação e tomar todas as decisões. Ficou muito frustrante ter conversas como esta. Onde você quer comer? Não me importa. O que quer que você escolha está bem. O que devemos fazer neste fim de semana? Tudo o que você quiser está bem para mim. De que tipo de música você gosta? Não sou picuinhas. Ela riria de todas as minhas piadas. Mas acho que ela não tem nenhuma delas. Ela ria sempre a mesma gargalhada. Não importava que tipo de piada fosse. E sei que algumas de minhas piadas eram engraçadas, caramba. E ela era um peixe frio no quarto. Ela nunca mostrou qualquer preferência por nada em particular. Eu tinha que fazer todos os movimentos. Todos. Solteiro. Tempo. E ela simplesmente ficava deitada lá. Isso me fez duvidar de mim mesmo. Sou eu? Está me faltando alguma coisa? Eu acho que sei o que estou fazendo. Meus parceiros sempre se divertiram antes. Por isso, acabei acabando com tudo. Não foi mais divertido. Sim, ela era muito bonita. Mas era entediante. Ou talvez tenha sido eu. Talvez eu tenha sido apenas errado para ela. Mas nunca consegui descobrir se ela era feliz ou não. Então eu simplesmente desisti. Meus amigos achavam que eu estava louco por ter rompido com ela. Eu não entrei em detalhes do porquê, porque não queria falar mal dela. Então eu só disse que não deu certo. E deixei por aí. Quando terminei com ela, ela sorriu o mesmo sorriso que sempre sorriu e disse: "Está bem." E foi só isso. Eu descobri meses mais tarde de uma de suas namoradas que ela estava com o coração partido por causa disso. Com o coração despedaçado. Eu queria esmagar minha cabeça em uma parede. Como eu deveria saber que ela se importava? Ela nunca demonstrou nenhuma emoção por nada. Eu me senti péssimo por ter partido o coração dela. Mas ela nunca me deu uma única pista de que se importava com nada. Você tem que me dar algo com que trabalhar. A comunicação é importante. Crianças. Deixe-me falar-lhe sobre a garota com quem namorei antes de conhecer minha esposa. Nós namoramos por 2 anos. Ela era realmente bonita e nós tínhamos alguns interesses semelhantes. Então ela meio que se clicou. Ela me amava. Ela queria estar comigo o tempo todo. Ela queria manter outras pessoas longe de mim. Eu me afastei lentamente do meu círculo de amigos. Pois ela preferia ficar dentro em vez de sair. Por razões que nunca entenderei. Ela estava constantemente preocupada que as namoradas de minha amiga estivessem interessadas em mim. Elas não estavam. Ela achava que meus amigos homens eram superficiais. Assim, com o tempo, meu amplo círculo de amigos se tornou um ponto apenas dela. Ela não gostava nem um pouco da minha família. Ela achava que eles estavam sempre julgando-a e de alguma forma esquematizando várias coisas secretamente nas suas costas. Eles não estavam. No final eu escolhi meus amigos e família em vez dela. Porque eles são parte de quem eu sou e se ela não podia aceitá-los, como ela poderia amar a pessoa que eu realmente sou? Eu tive um fraquinho por esta garota por muito tempo. Nós se divertimos muito. Desfrutamos da companhia um do outro. Nós demos bem e fomos amigos por um tempo antes de nos encontrarmos. Houve um período de tempo em que não estivemos um perto do outro por cerca de 1 ano ou mais. Nós reunimos pouco depois desse período e começamos a sair. Saímos em um encontro e estávamos conversando sobre as coisas. Ela me disse durante esse ano ou mais:
que não estávamos por perto, que ela começou a fumar. Lembro-me de me sentir tão decepcionado e decepcionado. Foi uma grande decepção para mim. Tive uma queda por ela por pelo menos 10 anos. Alguns podem pensar que é superficial, mas fumar é algo que eu não suporto. Tentei por algum tempo lidar com isso, mas para mim era algo que estava constantemente na minha mente e não conseguia superar. Ela é uma atriz muito atraente. Apareceu em alguns programas da NBC e eu sempre quis trabalhar com ela. Ela só queria foder. Uma longa história. Ela acabou de sair de um relacionamento de 4 anos e não estava querendo se estabelecer novamente. Nós gostamos um do outro e eu queria tentar perseguir algo porque tínhamos uma quantidade decente em comum e eu podia ver que éramos um casal legal. Eu simplesmente não estava interessado em ser seu amigo de foda enquanto ela também perseguia outros caras do lado, sobre o qual ela era muito aberta. Ela queria passar mais tempo comigo e acho que eu poderia ter tocado e mostrado a ela que eu era o cara para ela, etc. Mas eu simplesmente não me importava com isso. Eu estava procurando assentar e não jogar aquele jogo emocional. Honestamente, já escrevi este post algumas vezes, mas ele só fica muito longo. Vou mantê-lo curto. Acabei de me formar em HS, indo para a faculdade, namorar uma garota que estava bem a maior parte do tempo, mas que tinha um ataque de raiva e me contava as típicas coisas abusivas como se eu fosse feia e ela era a única que namorava comigo. Ela imediatamente pediu desculpas e eu imaginei que era assim que as garotas eram por causa de seus tempos. Alguns meses depois de entrar na faculdade, fazendo muitos novos amigos de novas culturas para mim. Eu cresci no leste do Texas. Então, além de um muçulmano e um asiático na minha série, todos eram brancos. Ser colocado no cálculo avançado 1 e 2 para o semestre. As crianças estão lá porque os orientadores sentiram mal, seus horários não funcionavam para a classe normal e o professor permitiu que eles trabalhassem. Eu dei aulas para muitas pessoas, e apenas uma pessoa era mais inteligente do que eu na classe. Ela era de um país diferente com pouca educação e havia se ensinado inteiramente cálculo. Um cara tão brilhante. De qualquer forma, as pessoas sempre me enviavam mensagens no GroupMe para estudar. Uma pessoa me enviou uma mensagem, PFP, de um cara, nome que eu nunca tinha ouvido antes, pedindo para estudar naquela noite. Eu disse claro, mas depois a pessoa cancelou e remarcou para a noite seguinte, mas se ofereceu para me comprar alguma comida no centro universitário. Agradeci. Comida grátis, uma chance de fazer mais cálculos, e um novo amigo. Que negócio. Acontece que a PFP é seu namorado e ela é esta garota extremamente bonita. Como? Nem exagerando quando digo que ela era a humana mais bela que eu já tinha visto. Pense na Jasmine de Aladdin, mas muito mais bonita. Sou um dos caras que desconhece que a garota gosta de mim e que escreverá qualquer coisa como simpatia ou que ave tudo. Em retrospectiva, eu deveria ter percebido. Ela disse que o GroupMe usou demasiados dados e pediu para obter meu número de telefone. Claro, podemos estudar quando quisermos. Rápido através de muitas coisas. Minha namorada terminou comigo, depois de 2 anos. Mas eu só estava realmente triste por aquela noite. E a calculista continuava vindo até mim para me dar conselhos sobre o seu namorado. Ela era mentalmente, emocionalmente, verbalmente ocasionalmente, fisicamente, abusivo para com ela. Eu era com quem ela podia falar sobre isso por causa de como eu tinha ajudado a todos em cálculos sem pedir nada em troca. Ela me descreveu como meu bom vaqueiro cristão RS. Ainda mais adiante no semestre, ela teve uma noite realmente difícil com seu namorado e eu ajudei a passar por isso. Ela começa a falar ainda mais comigo e estamos nos aproximando muito, estudando para o cálculo sempre e às vezes só andando por aí. Tenho sido bastante abençoada porque todas as garotas com quem tenho sido próxima, menos agora ex-namorada, adoravam me ouvir apenas falar durante horas sobre coisas aleatórias pelas quais sou apaixonada sem me aborrecer. É muito estranho pensar em como isso ainda acontece com as mulheres próximas também. Talvez seja apenas minha percepção de mim mesma que me faz pensar que as amigas não iriam querer falar comigo sobre coisas aleatórias. Mas elas querem. De qualquer forma, ela começa a me perguntar sobre minha fé e a considerar aprender mais na igreja que eu frequentava. Sua família era muçulmana, mas ela não acreditava nisso. Começa a conversar com ela sobre o cristianismo e ela começa a se interessar mais e a perguntar sobre isso. Fantástico. Não vou namorar alguém a menos que também seja cristão ou me sinta como se fosse apenas uma questão de tempo até que se torne apenas uma coisa de fé. Ela começa a confessar algumas coisas para mim porque sou um cara de confiança, sem drama. Se você me disser alguma coisa, ela não sairá da minha boca.
a menos que eu seja moralmente obrigado a informar as autoridades ou o que quer que seja. Enviou algumas fotos de mau gosto para ela está chantageando-a. Passei algum tempo olhando a lei estadual e lhe disse o que faria e ela ameaçou dizer à polícia que ela estava traficando alface do diabo. Eles se separam e nós nos aproximamos. Pergunte a ela se ela gostaria de ir ao cinema. Sim, de antes do filme. Receba uma ligação meia-noite. Então acho que no dia do encontro do filme Idic, de seu primo, ela tinha estado em um acidente de carro por excesso de velocidade. O telefone aparentemente estava torrado. Ela queria que eu viesse vê-la, mas somente quando seus pais estivessem fora porque eram muçulmanos e não ficariam felizes em vê-la perto de um cristão que também estava falando com ela sobre sua fé. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu, exceto que ela evoluiu para uma sessão de curtição, não orgulhosa. Mas ela não tomava nenhuma droga. Durante esses 2 dias, passei mais de 19 horas com ela no hospital e faltei às aulas só para que ela não ficasse sozinha. A data foi, obviamente, cancelada. Ela ficaria no hospital por algumas semanas. Depois, ela iria para a fisioterapia porque seu quadril e braço estavam bastante destruídos. As respostas começaram a ficar mais lentas, o que foi considerado. Ela não tinha seu telefone. Só podia usar o MacBook de seu primo e estava no hospital. Próximo ao Natal, a única vez que ela me envia mensagens em um dia é para me responder perguntando se ela está bem. Eu recebo respostas ambíguas e imagino que algo está acontecendo. Não respondi por um tempo. Então eu simplesmente desisti. Ela saiu do hospital um pouco antes do Natal e na verdade tinha encontrado seu telefone desligado na vala junto ao naufrágio. Ainda respondendo devagar, mas afixando-a com amigos ou o que quer que seja nas mídias sociais. Não estou com ciúmes, mas não fazia sentido como ela poderia iniciar uma marmelada comigo, dizer-me que realmente gosta de mim, e depois me deixar assim. Passa-se um mês e não falamos de jeito nenhum. Ela me envia mensagens aleatórias e diz oi. Eu a saúdo de volta e ela não responde por uma semana. Quaisquer respostas que ela enviou depois disso foram ignoradas. Tentei ser compreensivo com esta linda garota de queixo caído que realmente gostava de mim. Não tenho certeza do que aconteceu, mas pensei que seria um tema recorrente e o abandonei.